Estamos de volta. No bloco anterior, eu perguntei ao meu convidado se ele não acha que a medida, a avaliação intelectual, psicológica, discernimento daquele menor que cometeu um delito, se isso não deveria ser levado em consideração até para uma possível mudança na legislação e não se ater apenas à questão biológica, que é a idade que define a maioridade penal. Por favor, Osmair. O critério biopsicológico, que é utilizado usando a questão do discernimento mais idade em alguns países, por exemplo, os países anglo-saxão, né, Estados Unidos e Inglaterra. Esse país tem uma estrutura totalmente diferente da nossa, que consegue fazer com que isso seja analisado de forma rápida. A nossa estrutura é muito precária ainda. A gente não tem uma condição de fazer um trabalho idêntico a esses países, né? A nossa investigação é lenta, a nossa investigação não é técnica. A gente, por exemplo, acontece um homicídio, não se preserva o local, não se faz as perícias como tem que se fazer. Basta assistir alguns programas americanos para você ver como eles desvendam os crimes assim que você achava que nunca ia conseguir desvendar, e eles conseguem, nós não. Então nós não temos uma estrutura para isso, a gente usa mais a estrutura dos países latinos, né? E a própria convenção a Convenção Internacional que fala dos direitos da criança e adolescente, ela põe como idade os 18 anos. E a maioria dos países europeus, a idade é 18 anos. Então não tem por que se reduzir ou usar um outro critério. Talvez eu acho que seria interessante esse critério para a criança. Já que para o adolescente continua dos 12 aos 18, porque dos 12 aos 18 eu posso aplicar a medida socioeducativa. Eu só mudo para ele o tempo que ele vai cumprir. Para aquilo que não é hediondo até 3 anos, para aquilo que for hediondo, por exemplo, de 5 a 10. Mas para a criança, a gente não tem as possibilidades de interná-lo hoje. Então, para a criança, eu aplicaria o critério biopsicológico. Uma criança de 11 anos que pratica um homicídio, ele tem discernimento do que ele fez? Tem, então ele responde como adolescente. E aí ele recebe medida socioeducativa. Se ele não tem, só medida protetiva. Agora, para adolescente, eu acho que não precisa. A instituição nossa chamada Fundação Casa, tirando algumas exceções, que são aquelas que mais aparecem na televisão, vou pegar o Guarujá como exemplo, está entre as 10 melhores do estado, ela recupera bastante e mais. Ela tem lá não só escola, né? A escola, o estado que dá aula lá, são professores do estado, meninos que entram analfabetos e saem lá sabendo ler e escrever. Ela tem vários cursos de panificação, curso de elétrica, eles fazem musculação, eles fazem esporte, várias atividades que faz com que ele se recupere a autoestima. O problema está quando ele sai. Porque quando ele sai, a escola, se souber que ele é ex-infrator, né, ou ex-interno, não quer recebê-lo de volta. E nem a sociedade lhe dá a oportunidade. E aí ele volta para o mundo do crime. Se ele é ex-interno, ele não tem chance de voltar para a sociedade porque a sociedade o exclui, ele vai voltar para o mundo do crime. O brasileiro gosta de cobrar muito de interleis, né, graves, etc., mas a gente não tem o costume de dar oportunidade. Se você não dá uma oportunidade, porque ele já fez um erro, aí ele volta a cometer esse erro de Você novo. não acha que seria o caso de termos uma política pública de reinserção desse menor no mercado, na vida social, até na vida profissional? Então, a liberdade assistida, que é uma das medidas, né, que a gente costuma chamar de LA, ela busca exatamente isso. Um município que tem uma LA forte faz com que esses meninos consigam se reintegrar às escolas. Há alguns anos atrás aqui, as escolas não aceitavam os meninos de LA e hoje já aceitam, porque esse trabalho que vem sendo feito por as instituições que aplicam a LA vem funcionando. E aí você faz com que esses meninos voltem a estudar. Esse é o primeiro passo. Mas eu não posso taxá-lo na escola e separá-lo do outro porque ele é ex-interno. E até onde essa discriminação que você tá colocando interfere na recuperação dele e até, de uma certa forma, quem sabe até empurre ele de volta pro delito? Na autoestima. Na falta de estrutura da família dele que estava tendo um apoio na Fundação Casa e de repente não tem aquele apoio de novo para que possa dar a base. É a mesma coisa que a gente soltasse ele, a hora que sai ele vê não tem escada, né? Ele vai cair. Então, se a família não tiver estruturada para ser a escada dele, se a escola não tiver estruturada para ser essa escada e dar o apoio para ele vai voltar para a marginalidade. Porque o traficante está sempre de braços abertos esperando ele de volta para o tráfico. É muito fácil. Volta, vem para cá. Mas você não consegue pagar sua dívida, então assalta. A maioria dos assaltos é para pagar dívida de droga, né? Então, se você não fizer alguma coisa para que esse menino, quando saia de lá, seja
novamente inserido na nossa sociedade e a gente não vai conseguir resolver o problema. Por isso que essa ideia de escola integral é evitar com que ele esteja na rua para ser chamado pelo tráfico. Porque ele vai ficar o dia inteiro na escola e quando ele chegar em casa ele vai precisar dormir, que ele vai estar cansado, ele já teve atividade. E se o seu pai não consegue cuidar, sua mãe não consegue cuidar porque ela não tem esse preparo, porque ela já vem de uma família desestruturada, você vai estruturar esse menino. Para que quando ele tiver a família dele, ele seja estruturado para cuidar. Né? Tem pai que fala, eu não estudei, doutor. Eu não estudei e hoje eu tenho alguma coisa, então meu filho não precisa estudar. Não é a visão correta. Seu filho precisa estudar. Porque ele estudando, ele vai conseguir ser mais do que o senhor foi. E ele vai além. Indo além, o senhor também vai além. Ele cresce e a família cresce junto. E essa mudança de visão só vai vir com a educação. Mas tem um outro ponto que eu gostaria de saber a sua opinião. A questão da violência, embora quem tenta se proteger um pouco mais, ou seja, quem pode morar num condomínio onde tem uma segurança para que você, dentro do seu lar, se resguarde um pouco mais consiga. Às vezes tem pessoas que têm condições de ter, às vezes, um carro blindado, onde elas possam estar um pouco mais seguras no trânsito, porque o número de assalto hoje no trânsito, principalmente nas ruas de São Paulo, ele é muito grande. Mas em determinadas situações da vida da gente, a violência invade a vida da gente sem a gente perceber. De repente você você se vê numa situação onde você pode ter sido colocado refém por um menor, um maior, enfim. Como é que você acha que você, como pessoa, você é uma pessoa centrada, que conhece a lei, os trâmites, como você acha que você reagiria numa situação como essa, onde de repente onde você mora, 2 menores invadissem a sua casa, fizessem a sua família refém, você chegou lá e se deu com aquela situação? Como é que você acha que você reagiria como ser humano? Porque você é pai, você, né, uma família constituída, você acha que você conseguiria se manter dentro dos ditames legais? Porque o ser humano, e muitas vezes nós temos 2 consciências, nós temos uma razão e temos a instintiva, né? Aquilo que é quase que uma reação natural, e a própria lei prevê situações diferentes, onde você reagiu como instinto e onde você reagiu de maneira fria e calculada. Como é que você acha que você reagiria numa situação dessa, Maí? Acho que o grande problema de quem passa por isso é a sensação de impotência, né? De você não conseguir reagir, não poder reagir, porque ele está com uma arma na tua cabeça ou na cabeça da tua filha, você paga seus impostos e faz tudo certinho, e está vendo um cara lá destruindo a sua família, que vai ficar com traumas psicológicos, às vezes, para o resto da vida e nunca mais vai se recuperar disso. Eu acho que a melhor solução, não adianta a gente querer fazer justiça com as próprias mãos, isso não vai resolver. No primeiro momento é aquilo que você vai querer, mas se você puder contar até 10 e respirar para não reagir, porque para dar um passo para frente eu tenho que ter antes dado 2 para trás, para saber o que eu vou fazer. Porque cada ato que eu tomo tem uma consequência na minha vida. Então, por exemplo, suponhamos que eu conseguisse mais tarde descobrir quem foi esses 2 menores que entraram na minha casa e tiro a vida deles. Certo. Se o Estado descobre que fui eu, aí eu vou ser preso. E aí eu vou destruir a minha família de vez. Então a minha família passou um problema psicológico grave por causa do assalto, eu tirei a vida daqueles assaltantes e agora ela está com um problema muito maior, porque eu estou preso. Quer dizer, eu tenho que ter um pouco de calma e discernimento. Agora eu tenho que acreditar nas instituições. Eu tenho que acreditar na polícia, eu tenho que acreditar no Ministério Público, eu tenho que acreditar na justiça. O nosso problema